Salve galera, aqui é o Marcos Vinícius da Brazilian Gunners, trazendo mais um vídeo no canal do YouTube para vocês. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que chegue a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Hoje, dia 27 de 8 de 2026, foi o sorteio da Champions League, que definiu o caminho do Arsenal aí na fase de liga da Champions League. Os 8 jogos já definidos, como vocês conseguem ver aí na tela, né? Teremos Real Madrid em casa, Bayern de Munique fora, Dortmund em casa, Betis fora, Lille em casa, Napoli fora, Saba casa, não me pergunte de onde que é, porque eu não pesquisei ainda, falha minha, mas enfim, e o nosso Slavia Praha, Estrela Vermelha, ou seja, fora. Então a gente começa por aqui já, falando sobre esse caminho do Arsenal em mais uma tentativa de conquistar o inédito título da UEFA Champions League. Então, assim, basicamente o que eu vou fazer aqui é simplesmente tentar fazer uma previsão sem ser tão clubista, né? E se eu falasse aqui, falo assim, de coração, pelo que o time apresentou na última temporada e pelo que o time tem de elenco, e pelo que eu espero que jogue, dá para vencer todos os jogos. Seria absurdo? Não, ano passado vencemos todos também da Liga, inclusive terminamos a Champions League sendo vice-campeão invicto, né? Mais uma grande proeza do Arsenal. Enfim, mas assim, vou tentar aqui ser menos clubista possível. Então, falar um pouquinho de cada clube, pelo menos até ali no Napoli. Os outros dois, com todo respeito, espero que o Arsenal vença. Ou, né, que se chegue nesses últimos 2 jogos já classificado e que, dependendo das circunstâncias, que possa até poupe, enfim. E daí que não vala mais nada, a não ser que esteja brigando, né, para ser o líder do grupo não, da liga, né, para ter as vantagens de definir em casa os jogos. Mas é isso. Real Madrid. Real Madrid nunca ganhou do Arsenal dos jogos que teve, mas, cara, histórico quer dizer bosta nenhuma, no geral. Mas assim, o Real Madrid se reforçou, mas ainda, por ter se reforçado tanto, também é um time com um treinador novo, tá se adaptando ainda. Dos jogos que eu vi, assim, ainda não vi um futebol tão assustador do Real Madrid. Mas tem jogador de qualidade absurda. Porém, a gente vai jogar com eles em casa. Então, na minha concepção, se fosse chutar, eu acho que uma vitória do Arsenal seria o mais comum nesse caso. Mas é aquela. 2 times de qualidade, pode acontecer vários cenários. Empate, a gente pode até perder em casa também. Não seria um absurdo porque é o Real Madrid. Mas assim, eu chutaria que a gente marque 3 pontos aí contra o Real em casa. Contra o Bayern, forte, mais uma temporada vai vir forte. Eu acho que, para não ser clubista, eu acho que o Arsenal pode conseguir um empate assim com o Bayern, né? Tem capacidade de vencer fora também. Vitória contra o Dortmund em casa, essencial. Jogo não fácil também. O Dortmund tem que ser respeitado, mas eu acho que o Arsenal vence. Real Betis, fora de casa. Se a gente for olhar um pouco do que foi o jogo da pré-temporada, obviamente que não dá para tirar nada, mas eles têm algumas boas peças assim. Mas o Arsenal é o favorito nesse jogo, então seria normal vencer esse jogo. Ou seja, nesses 4 primeiros jogos aí, sendo um otimista comum, seria 3 pontos com o Real, ali mais um com o Bayern, 4, 7, 10 pontos nos 4 primeiros jogos, que nos daria já uma tranquilidade. Lille em casa, vitória do Arsenal. Napoli fora também um jogo não tão fácil. Fácil não, um jogo difícil. Vamos dizer assim, pelo que o Napoli apresenta nas últimas temporadas, é sempre um jogo difícil. Então, nessa segunda parte aí, eu também falaria que ali também a gente faça 3, 4, 7, 10 pontos dos dois lados. Terminaríamos invicto. Entre aspas, não, terminaríamos invicto. E 20 pontos. Isso é uma previsão pé no chão. Agora pode acontecer coisas diferentes. A gente poderia perder pro Real em casa e poderia ganhar do Bayern fora. Poderia ter tropeço contra Dortmund ou Napoli, até contra o Betis, enfim. Mas eu acho que crucial vencer Saba, Slavia Praha e Lille. Esses aí são 9 pontos que... E
9 pontos que eu espero que o Arsenal já garanta para, se tiver precisando, são os jogos que a gente precisa ganhar, né? Então eu acho que é um caminho que não deve ser subestimado. Não devemos entrar de salto alto. Acho que por tudo que o Arsenal construiu até agora, por ter se tornado um dos favoritos da Champions League mais um ano favorito da Premier League. Então, mas tem que ter o pé no chão, que futebol é futebol. Os outros adversários também se movimentam, já conhecem o Arsenal, não vão subestimar o Arsenal, talvez como tenham subestimado em outro momento. Então, acho assim que dá pra gente ganhar todos, mas num cenário menos otimista. Uma ou duas derrotas no máximo aí nesses 8 jogos de liga e classificados aí diretamente para a fase de mata-mata das oitavas, não para os playoffs, né? Então acho que da Champions League a gente fecha aqui. Falar agora um pouco do mercado de transferências. Eu ia falar do Martinelli primeiro, mas eu vou deixar o Martinelli para depois. Vou falar a contínua novela Julian Álvares, que ninguém aguenta mais, torcedor do Arsenal, acho que, torcedor do Barcelona, torcedor do Atlético de Madrid, torcedor do Arsenal, acho que até quem não tá envolvido nisso aí não aguenta mais essa palhaçada do negócio de Julian Álvares aí, e os caras se matando de requentar a notícia, todo dia, Julian Álvares quer o Barcelona, mas o Atlético não vai vender pro Barcelona, e o Arsenal tá esperando o Julian Álvares se decidir que quer ir pra Londres, mas não quer, meu... Então é o seguinte, eu acho assim, que a estratégia do Arsenal, nesse caso aí, é a de ser o paciente e encurralar o Julian Álvares de uma forma que, com tudo isso que o Atlético também fez, colocou o cenário pior possível pro Julian Álvares, torcida vaiando, todo mundo contra o Julian Álvares ali do Atlético de Madrid até o momento, não vai pro Barcelona, já tá bloqueado, não adianta, a não ser que eu acho que o Barcelona vai... pagasse a multa ou dê um valor perto do que espera o Atlético e um pagamento mais integral do que parcelado para ele sair. Então, o Arsenal tá nessa estratégia de segurar e esperar. Olha, vamos ficar aqui. Se surgir a oportunidade, o Julian Alves, quero ir para aí. Aí faz um negócio com ele aí, não sei, fala com ele, quero 2 temporadas sua dando a sua alma e depois aí você fala com o Barcelona, se eles ainda te quiserem, que paguem o valor bom e você vai pra lá sem a gente fazer igual o Atlético tá fazendo, sem te segurar. Mas entregue o seu máximo futebol aqui 2 anos e vá. Talvez seja isso, não sei o que o Arteta vai fazer, ou traz o cara aí meio xoxo e o cara entra aqui e depois se apaixona e fica, né? Acho difícil, mas enfim. Eu simplesmente não aguento mais, só queria que se definisse, né? E pra falar um pouco dessa janela ainda, a gente tá meio que num ponto de uma janela de transferências nota 6 para uma nota 10 ou 9. Há uma contratação de ficar 9 e também de não contratação de ser uma nota 6, até por ter entrado nessa janela falando que a prioridade era um ponta esquerda e a gente não contratar um ponta esquerda, ter vendido o Trossard, Martinelli tá saindo, só chegou o Tizoles e a gente tá indo para... ter o Eze e o Tizoles ali como os pontas do time. Maduê que talvez jogue por ali. Não sei como a situação do Nwaneri ainda para ficar. Dalman, enfim. Então a gente não contrata esse ponta. O nosso alvo era o Morgan Rogers. Foi para o Chelsea. Depois se fala em Barcola, tá quase fechado com o Liverpool, aparentemente. E o Diz ficou falando também, teve lesão. Teve o Krupp que joga como 9 e também poderia jogar pelo lado. E agora essa novela do Julian Álvares. Então, o Arsenal tá aí, pra mim, entre ter uma janela nota 6, que, na minha opinião, é uma janela boa, porque você traz um zagueiro pra suprir ali a ausência do Saliba, é um cara experiente que é o Konsa, você trouxe Bruno Guimarães, que vai dar essa profundidade no meio campo do Arsenal aí. Você trouxe o terceiro goleiro, que é o Mesler ali, tipo, fede nem cheira também, e cumpriu a contratação do Hincapié, e o Tizoles, né? Que é o ponto esquerdo que aparentemente vai ser o titular. Que ninguém esperava que fosse, esperava que tivesse outro e ele revezasse. Então a gente talvez saia dessa janela com menos opções do que tinha na ponta esquerda, mas não sei se posso falar que sai pior, mas assim, sai com aquela pulga atrás da orelha. Então eu quero acreditar que talvez o Arsenal não vá fazer overpay em ninguém no desespero. E pense assim, ok, vamos ver como que esse elenco se comporta durante os 6 meses até a janela de inverno.
E se precisar, a gente vai ao mercado nessa janela. Tenta, né, fazer algo na janela do meio de temporada. Mas o ideal seria agora. E aparentemente o que sobra, o que tá bem perto de acabar a janela, 2, 3 dias, parece que é o Julian Álvares. De qualquer forma, a gente trazendo o Julian Álvares, aí tem que se ver se Gabriel Jesus sai. Martinelli, que a gente vai falar um pouquinho agora, tá quase encaminhado. Tem Fábio Vieira, Nelson agora foi uma rescisão mútua. Saiu, então a gente ainda não sabe muito para que lado vai esse final de janela de transferências, então ainda não vou esperar para fazer um vídeo pós janela de transferências falando a minha opinião sobre o contexto geral, questão de contratação, venda, como que o elenco fica, mas assim, a percepção que eu tenho até agora é que o Arsenal vai tentar o Julian Álvares aí até o final. Se não conseguir, não vai contratar ninguém, porque não acha que tem alguém disponível que vai melhorar o time, e os jogadores que tem estão nesses valores absurdos, então vai ver como é que o elenco reage até janeiro. Se surgir uma emergência, bem, se Tisoles e Eze cobrirem bem e o time se continuar se comportando bem, estiver bem, passa a janela também, não contrata ninguém. Daí ano que vem, vê se vai precisar de um ponta de novo mais uma vez. Então, é um Arsenal com uma predisposição a contratar com mais facilidade defensores e meio-campistas do que atacantes. Isso aí é uma coisa na era Arteta, a gente já acostumou. Há quem critique, mas campeão da Premier League depois de 22 anos, então, né? O homem sabe sabe de algo que a gente não sabe. E ele sabe, entendeu? Então, eu acho que é meio complicado eu dar o meu parecer final agora. Eu não gosto de ser esse cara que fica jogando também, fazendo tempestade, que fica, ai meu, vai ser uma desgraça. Não, eu acho que o elenco ainda é forte, independente da contratação, favorito do mesmo jeito que a gente entra com o nosso favoritismo de chegar longe na Champions League, favoritismo de ser campeão da Premier League não muda por causa do ponta. Mas é aquela temporada de Premier League, Champions e Europa com 60 jogos mais, 3, 4 lesão, dependendo de onde for, seu time se vira, né? Então é bom ter mais. O tanto que a gente tem de opções de zagueiros, laterais e meio-campistas, seria legal que tivéssemos essas opções também no ataque. Mas não temos, então. E falando um pouquinho do Martinelli, que tá próximo de sair, né? Assim, um valor que eu tinha definido na minha cabeça que era o ideal é 60 milhões de libras. Eu acho que, olhando o mercado e vendo como o Arsenal vende mal, então acho que os 60 milhões de libras estava encaixado ali e tá bem, pelas notícias, 66 milhões de euros, aí 57 milhões de libras, tá perto disso. Então vai ser a maior, se concretizar, será a maior venda da história do Arsenal, do menino que veio do Ituano por 7 milhões, que ninguém dava nada, inclusive na época até falei, pô, essas contratações não afetam nada o financeiro. Tinha muita gente reclamando, parabéns, o time tá contratando isso e a gente contratando um bagre do Ituano que é 7 milhões, contratando Martinelli, parabéns pro Arsenal. Falei, são contratações desse tipo que e não faz diferença se desse errado. E não deu muito certo. Ao contrário que todo mundo fale, que odeio o Martinelli hoje em dia. Eu mesmo tenho críticas ao futebol atual do Martinelli, questão de confiança, levantar a cabeça, enfim, muitas críticas, mas é uma história que deu certo, na minha visão. O menino chega novo, numa fase de merda do Arsenal, vai muito bem, fez temporada de recordista de brasileiro de fazer mais gols, aí junto com o Firmino com 15 gols na Premier League, entregou 20 gols em participações nessa liga, foi muito bem. Última temporada muito ruim dele na Premier, mas na Champions ele foi nosso artilheiro, então ele cumpriu o papel. E falar um pouco dessa parte do emocional, que até o Ian Wright chamou a atenção, que estava chateado com a situação do Martinelli, que ele é um menino que é praticamente de Highland, né? Que é um dos nossos, né? E ele chega a ficar aí de fora da Community Shield, fica de fora da primeira rodada, como se o Arsenal estivesse expulsando ele para fora. Então, assim, me incomoda também, mas assim, eu acho também um pouco de exagero. Foram 2 jogos. O que a gente não sabe as coisas do que é os bastidores. Então,
O que me incomoda um pouco é talvez não ter tido essa comunicação, mas o Arteta sempre fala que conversa com os jogadores e diz que teve conversa com o Gabriel Jesus e com o Martinelli. O que me pegou um pouco mal, talvez, foi essa parte do Martinelli não ser relacionado para a Supercopa e não ter tido acesso à medalha. Acho que ele merecia por ter participado da campanha, por ter participado de toda essa reconstrução, mas também não é o fim do mundo para ele, né? Não é como se fosse a Champions League que ele não tivesse direito a um troféu, a medalha, enfim. Então, assim, é triste. Eu fico triste por Martinelli estar saindo sem ter atingido o potencial que eu imaginei que ele teria. Fico feliz por, talvez, por ele se concretizar ser a maior venda do Arsenal. Da forma como foi essa contratação e depois de muito tempo o Arsenal fazer uma venda decente. E, assim, triste por ele estar indo para a Arábia, que eu acho que ele tinha bola para ficar na Europa. Ainda mais não deixa ele ver esse vídeo e... Enfim, é o que sobrou, né? Salários altos também dificultam muito essas negociações. Eu desejo tudo de bom pro Martinelli, gosto muito dele mesmo, como menino. Ele nasceu na mesma cidade que eu, Guarulhos, e parece ser um moleque muito gente boa, entregou tudo pelo Arsenal, nunca fez nada corpo mole, nunca você viu o Martinelli envolvido em nada, então parece ser um menino muito do bem, como a maioria desse elenco é. Então, acho que se fizer alguma coisa com o Martinelli, que peçam desculpa pra ele, que deixem tudo claro. Espero que ele não saia com mágoas. Não da torcida, porque eu acho que a torcida sempre apoiou ele. Os ídolos do time, como o Ian Wright, o pessoal, acho que o Thierry Henry também gostam muito dele. Então acho que talvez da diretoria, talvez do Arteta, ele fique com alguma coisa, mas talvez a gente também tenha que pensar que o clube às vezes tem que ser mais profissional do que emocional, né? Então é isso, demorou, mas saiu. Esperei ter mais alguns acontecimentos para juntar tudo e falar. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Hoje um pouquinho melhor iluminação, acho que melhorei o áudio um pouco. Enfim, tô aprendendo ainda aí. Me perdoe por qualquer vídeo pior, com qualidade, oratória. Tô tentando melhorar em muita coisa. E é assim, minha vida é essa. Sempre tô tentando melhorar. Nem sempre eu vou conseguir. Peço desculpas por qualquer outra irregularidade aí nos vídeos e na irregularidade que eu falei que ia postar todo sábado, aí você não postei, né? Mas, enfim. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, que vocês já sabem para que serve, né? Uma boa tarde, boa noite a todos. Até a próxima. Estamos juntos.